comemora-se o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, o dia 17 de maio. Ora, o que é que significa este dia? Este dia é um alerta, é uma consciencialização para os desafios, para as dificuldades acrescidas que as pessoas com orientações sexuais que não é heterossexualidade ou com identidades de género não conforme o sexo biológico com que nasceram ainda passam na nossa sociedade, não é? E importa que de facto as pessoas estejam alerta para a importância da salvaguarda dos direitos destas pessoas. Dentro de todas as questões que poderíamos trazer para abordar convosco, para marcarmos de forma significativa este dia, achamos importante falar sobre a importância do apoio das famílias às pessoas que normalmente juntamos numa sigla e devido às suas características identitárias e dizemos que são as pessoas LGBT+, não é? Então vamos falar sobre a importância do apoio das famílias às pessoas LGBT+. E para começarmos a refletir sobre esta temática, importa primeiro conversarmos aqui um pouco sobre estes conceitos de família, não é? Quais são aquelas referências em que todos e todas nós pensamos quando pensamos em família. Família tem que ser um lugar de porto seguro, um lugar de amor, um lugar de respeito, de entreajuda. Para todas as pessoas, principalmente para quem já vai ter a vida mais dificultada em todos os seus outros contextos de intervenção. E de facto, as famílias destas pessoas passam por desafios acrescidos também elas, não é? Porque o mesmo julgamento social que afeta a vida das pessoas LGBT+, afeta a vida destas famílias. Para além de que nunca ouvi ninguém que dissesse que um dia pensou que poderia vir a ter um filho gay ou uma filha lésbica ou um filho ou uma filha que fosse uma pessoa trans, não é? Portanto, todas as pessoas partem do princípio, porque isto está instituído socialmente, há estas construções que nos obrigam a seguir determinados modelos, não é? E o modelo socialmente instituído é um modelo que assenta na cis-heteronormatividade, não é? Logo à partida, consideramos que todas as pessoas são heterossexuais e cisgênero. O que é isto de ser cisgênero? São as pessoas cuja identidade de género está conforme o sexo biológico com que nasceram. Mas de facto não é assim para todas as pessoas. Algumas não têm estas características, nascem com outras características, ninguém escolhe, não é uma opção, as pessoas simplesmente nascem com essa condição, não é? E para as famílias, este desafio vem de facto pôr em questão muitas das expectativas que foram criando ao longo dos anos sobre a vida daquele filho ou daquela filha. E sabemos que nem sempre aquela primeira reação, não é? Quando o seu filho ou a sua filha faz o seu coming out, e o que é isto de fazer o coming out? É quando o filho ou a filha fala com a família sobre a sua orientação sexual ou a sua identidade de género. De facto, nem sempre a primeira reação é muito positiva. As pessoas não estão a contar, nunca pensaram nisso, algumas até desconhecem que existam pessoas com essas características e de facto há ali um primeiro momento em que as coisas podem não correr muito bem e isso vai ter muitas implicações depois na vida futura, quer daquela família, quer daquela pessoa, portanto daquele filho ou daquela filha. Ora, vamos começar por refletir aqui um pouco sobre as situações em que de facto a família falha, não é? Em que não é possível, não se consegue ter ali uma relação familiar positiva, em que a família dê suporte. Vamos ver então primeiro o que é que nos diz a literatura e que dados é que temos sobre estas reações mais negativas e esta falta de suporte por parte das famílias. A ILGA, que é uma organização direcionada para as pessoas LGBT+, faz uns relatórios anuais com alguns estudos e sabemos que, por exemplo, sobre os dados do relatório de 2019, no que refere a denúncias sobre agressões, não é?
Temos aqui dados que nos dizem que algumas das denúncias que são feitas, estamos a falar mais exatamente em 13,84% dessas denúncias de agressões foram feitas por familiares e 16,76% ocorreram inclusivamente dentro da própria casa, não é? Portanto, o contexto familiar não é um contexto protetor para todas as pessoas. E sabemos também que um dos principais fatores de risco das pessoas se tornarem em condição de sem-abrigo é a falta de apoio familiar, assim como é também uma agravante para o aumento das perturbações ao nível da doença mental e também para a ideação, para o risco de suicídio, não é? Portanto, a falta de apoio familiar não só compromete as relações familiares entre as próprias pessoas e os seus pais ou as suas mães, como também compromete as relações familiares entre aquela família nuclear e o resto da sua família alargada. Nós em Portugal ainda temos uma sociedade muito assente nestes modelos de família tradicional, ainda existem muitas relações entre a família nuclear e a família alargada, imensas festas de família, as pessoas se juntam todas para comemorar e às vezes aquele pai ou aquela mãe até já estão a lidar de uma forma mais positiva com as características do seu filho ou da sua filha, mas vêm os irmãos, os tios, os cunhados, os primos, os avós e a situação complica de tal maneira que acaba por haver um rompimento entre aquele núcleo familiar e a sua família alargada. E portanto temos aqui um comprometimento ainda maior ao nível das relações familiares. Já por outro lado, se de facto a família se mostra inclusiva, se a família respeita, se a família é o tal lugar de amor e de apoio e que está lá para apoiar incondicionalmente, para amar incondicionalmente o seu filho ou a sua filha, pois claro que todo o processo se desenrola de uma forma muito diferente. E nós sabemos exatamente por aquilo que nos dizem todos os estudos mais recentes feitos de 2016 para cá, que de facto melhores relações familiares, relações de maior suporte, são um fator protetor, quer para aspectos de saúde mental, em que as pessoas com a sua orientação sexual não normativa ou com a sua identidade de género não conforme o sexo biológico, desenvolvem muito menos questões de ansiedade, muito menos problemas depressivos, desenvolvem menos comportamentos autolesivos, não é? E muito menos ideação ou risco mesmo de suicídio. Este apoio é mais importante quanto mais explícito for. Portanto, não basta só dizermos aos nossos filhos e às nossas filhas que os apoiamos, como também temos que demonstrar publicamente esse apoio. Portanto, é algo que, de facto, as pessoas LGBT+, valorizam muito, que o apoio saia de dentro das portas e passe para o exterior. Como é que pode ser feita esta passagem? Pode ser, por exemplo, o acompanhamento daquele filho ou daquela filha que está a fazer um processo de afirmação social de género ou de transição social de género e vai mudar o seu nome, e o pai e a mãe acompanham o filho ou a filha até ao registro civil para fazerem o pedido de mudança de nome. Ou acompanham às consultas, ou acompanham a eventos específicos para a comunidade LGBT+, pode ser, por exemplo, uma marcha. Vem aí o mês de junho, onde são organizadas imensas marchas em todo o país e já não ocorrem só durante o mês de junho, já se estendem também a outros meses. São momentos de apoio explícito, não é? Que podem contribuir para a aproximação e para a melhoria das relações familiares, quando esse apoio se torna público. E é muito importante que este apoio seja não só por parte dos pais e das mães, como também por parte da própria família alargada. O apoio explícito e público da família alargada é muito mais valorizado do que o apoio dos amigos, por exemplo, não é? Porque nós sabemos que se torna tão mais difícil romper relações quanto mais significativas as pessoas são, como se torna também tão mais gratificante
ter esse apoio quanto mais próximas e significativas as pessoas são para nós. Portanto, aqui a família alargada tem também este papel essencial de dar o seu apoio não só aos filhos e às filhas LGBT+, como também aos próprios pais e às próprias mães. A literatura traz-nos aqui uma figura que ganha um relevo especial, que são as tias. De facto, têm sido feitos alguns estudos que mostram que a tia tem aqui um papel muito importante, porque é uma pessoa muito próxima do sobrinho ou da sobrinha, não tendo depois aquele peso, aquela obrigação da educação, é igualmente próxima e é também igualmente próxima do pai e da mãe. E, portanto, faz aqui um papel de mediação, de suporte, funcionam como uma espécie de aliadas, não é? E em que até podem dar alguns conselhos, ajudar as pessoas a seguirem um processo que seja mais positivo, ajudar também aqui no reequilíbrio, às vezes, das relações entre os pais e os filhos, quando já não começaram bem e podem estar comprometidas, as tias podem ajudar neste reequilíbrio e, portanto, vão acabar por ter muita influência na coesão familiar. Seria a partir de um resultado que não estaríamos à espera, mas que de facto a ciência tem vindo valorizar este papel das tias. Portanto, se é mãe, pai, tia, avó, avô, se tem alguém na família com estas características, não deixe, por favor, de demonstrar o seu apoio e de o demonstrar de forma explícita. Se de facto não sabe como lidar com estas questões, se ainda não tem acesso a muita informação, se está um pouco perdida sem saber como fazer, tem sempre a possibilidade de recorrer a Amplos. A Amplos, que é a Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género, é a única associação em Portugal especificamente direcionada para apoiar as famílias das pessoas LGBT. Portanto, esta associação existe há cerca de 14 anos, surgiu exatamente quando uma família se vê confrontada com o coming out de uma filha lésbica e, sem saber como lidar com essa situação, vai à procura de outras famílias. Não encontrando nenhum apoio específico nessa área, resolveu criar esta associação. Durante muitos anos, e continua a ser o principal trabalho da Amplos, é o apoio entre pares, portanto, famílias que apoiam famílias, porque muitas vezes as pessoas julgam que aquilo que lhes está a acontecer ou a passar pela cabeça delas, ou todas as suas experiências não passaram por mais ninguém teve aquelas dificuldades, e não é assim. Quando chegam a Amplos e encontram muitas outras famílias com processos muito idênticos, acabam por encontrar ali também uma espécie de família, um porto seguro, onde podem falar com pessoas que vão entender exatamente tudo aquilo que elas estão a sentir. Para além do apoio entre pares, a Amplos disponibiliza apoio psicológico especializado e desenvolve projetos. Um dos últimos projetos que desenvolveu deu origem a estes guias, que são direcionados para famílias. Um para famílias com questões de género e outro para famílias com questões de orientação sexual. Eles estão disponíveis para download em PDF no site da Amplos. Amplos tem um site, está nas redes sociais também, portanto não terão dificuldade em encontrar os contactos se isso fizer sentido e for importante recorrerem a esse apoio. Portanto, estaremos sempre disponíveis, quer na Amplos, quer na Clínica Reflexos K, para apoiar as pessoas que estejam a passar por estes desafios acrescidos. E que seja um bom dia, 17 de maio, para todas as pessoas e que vamos desejar não seja nunca mais preciso celebrarmos estes dias, que o ideal seria que eles não fossem necessários e que todas as pessoas tivessem à partida os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, sem terem que ser discriminadas ou vítimas de preconceito por algo que elas não escolheram, porque simplesmente nasceram assim. Obrigada.